Será que existem demônios mesmo ou não? A igreja diz que sim, o espiritismo diz que não. Como isso afeta as nossas vidas no dia a dia? De que forma devo pensar de acordo com o que a igreja católica, protestante, evangélica, pentecostal diz ou como o espiritismo fala? Esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Eu vou lendo para vocês e comentando aquilo que eu compreendo. Vocês, por favor, façam o mesmo. Escrevam aí nos comentários o que vocês entenderam do texto de hoje do nosso estudo. Bora para a leitura? O padre pergunta a Allan Kardec: a Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal, que não pode vir de Deus? Aí Allan Kardec vai e responde: o Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra. Porém, sim, os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz não serem eles seres à partes, criados para o mal e perpetuamente votados a isto, espécie de párias da criação e algozes do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso concorda o Espiritismo com a Igreja Católica Grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Bom, até aqui o que Allan Kardec nos fala é que, enquanto para muitas religiões que acreditam na figura do demônio, um espírito maligno criado por Deus assim, e para outros é um espírito de um anjo que se tornou um caído, resolveu fazer o mal, enfim, dentro dessas variantes, o que o Espiritismo nos ensina é que todos os espíritos foram criados iguais. Por quê? Porque um dos atributos de Deus é a justiça. Se Deus é justo, por que ele criaria alguém mais evoluído e um outro alguém mais imperfeito? Por que ele criaria um anjo ou um demônio, dando essa diferenciação tão brutal de um para o outro? Isso anularia um atributo de Deus, que é ser justo. Então, o Espiritismo acredita que os espíritos foram criados iguais e eles vão, no uso do seu livre-arbítrio, vivendo suas vidas como querem. Eu posso escolher fazer esse canal aqui com conteúdo impactante para transformar a vida das pessoas, para que elas possam aprender um pouco mais e utilizar esses conhecimentos para o seu bem-estar, para o seu lado emocional, para o seu lado da razão, enfim, melhorar como ser humano em vários aspectos, ou poderia escolher ser um egoísta e não compartilhar em nada esses conhecimentos com ninguém. É uma escolha que nós fazemos todos os dias, entre acordar ou ficar na cama, entre ir trabalhar ou pedir demissão, entre ir para a rua e cometer crimes ou ir para a rua e cometer atos de caridade. Disso, o espiritismo, ele é bem racional. Se uma pessoa escolhe fazer o bem, ela escolheu fazer o bem e sofrerá as consequências disso. Já se outra pessoa escolheu fazer o mal, foi por escolha dela e ela também sofrerá as consequências disso. Ora, se fazer o mal a alguém traz consequências, por exemplo, escolhi cometer um crime, roubar a carteira de alguém e a consequência é poder ser localizado pela polícia, julgado pelo juiz e encarcerado, aquele que escolhe fazer o bem, qual é a consequência que sofreria? Com certeza nada de ruim quanto ao exemplo de quem sofreu o mal, fez o mal. Então, é preciso que a gente reflita sobre esses pontos para entender a diferenciação que o Espiritismo faz das demais religiões que acreditam nessa ideia de anjos e demônios, de um Deus e um diabo. Continuando.
Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra daimon, do grego, significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja, para motivar a proibição feita por ela de se comunicar com os espíritos. Aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus. É possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Como? Deixando a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhe vissem fazer um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas? Crer que assim seja não seria pôr em dúvida seu poder e bondade em fazer de Satã um rival da divindade? Bom, até aqui o que nós vemos é Allan Kardec contestar a posição da igreja que diz: olha, não acredite em médios, em espíritos, em espiritismo, em mediunidade, porque isso tudo é coisa do diabo, são demônios que se comunicam nesses lugares. E aí Allan Kardec faz a reflexão: se tudo o que acontece, assim está escrito na Bíblia, tudo o que acontece na vida, Deus está ciente, é porque ele permite. Se ele permite, por que Deus não permite que bons espíritos, anjos, venham falar conosco e só permite os perversos, os maus? A gente não tem direito a receber a bondade divina de um anjo? Nós apenas sofreremos a maldade dos demônios? Não faz sentido algum. A princípio, um dos atributos de Deus é que ele é bom. E se Deus não permite que os bons espíritos se comuniquem no centro espírita, então Deus já não é mais bom. Deus é perverso, malicioso, deixa apenas que maus espíritos se comuniquem com os médiuns, com os espíritas, né? Continuando a leitura, a Bíblia, o Evangelho, os padres da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível. E desse mundo não estão excluídos os bons, porque, pois, havemos de excluí-los. Além disso, a Igreja, admitindo-se a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, rejeita assim a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Seguramente, quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando nos pregam neles a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando neles se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que o espírito maligno assim proceda? É isso. Não tem como você acreditar nessa conversa que alguns sacerdotes falam dentro das igrejas, dos templos, de que só espíritos malignos se comunicam no centro espírita, sendo que nós vemos aí a figura dos anjos, do Espírito Santo, dos santos serem os intermediários de Deus durante o culto, durante a missa, falando diretamente a esses sacerdotes. Ora, só eles têm o direito de ouvir a palavra do Espírito Santo? Só os sacerdotes das diversas religiões podem receber a mensagem dos anjos e dos santos? Então Deus não é mais justo. Deus, ele é alguém que dá privilégios a um e condena outros à ausência dos privilégios, a não ter a misericórdia, a receber a companhia de espíritos perversos, dos demônios, para influenciar as pessoas ao caminho do mal. Faz sentido para vocês isso? É claro que não. Qualquer pessoa que consiga refletir por 5 minutos sobre isso tudo que acabamos de falar no estudo de hoje, como em estudos passados também, vai chegar à conclusão
de que tem algo de muito errado nesse palavreado que é proferido dentro das igrejas e até fora delas por esses religiosos de determinadas seitas que pregam o terror, que pregam a maldade, que pregam o caos, que muito mais falam de demônios do diabo do que de Deus e dos anjos. Gostei do nosso estudo de hoje. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para continuar estudando conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus, aguçem a sua razão, o seu raciocínio para aprender cada vez mais e tenham uma vida voltada ao bem. Esse é o meu desejo a todos vocês.